o pastor, eis que chama a sua ovelha. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura pra salvar. Já em casa o pastor ó jubila condução pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá da luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura pra salvar. Graças a Deus. Nós vamos ler hoje, nós estamos na série falando das parábolas. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 15. Nosso texto de hoje é Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler como base hoje vamos ler dos versículos 1 ao 3, mas nós vamos fazer uma análise de todo o capítulo 15, que fala aqui contando 3 parábolas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, capítulo 15, versículo 1 ao 3. Chegando-se ele a todos os publicanos e pecadores chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo... Bem, vamos parar aqui, que tem 3 parábolas para nós analisarmos aqui dentro do texto de Lucas, capítulo 15, dos versículos 1 ao 32. São 32 versículos que nós vamos fazer uma análise com bastante cautela. Lucas, capítulo 15. Então, esse texto, ele tem como uma proporção falar de 3 coisas perdidas. Ele fala, primeiro, da ovelha que se perdeu. Segundo, ele fala da dracma perdida. E terceiro, ele fala do filho pródigo, que também era um filho perdido. Mas nós podemos analisar aqui o contexto dessas parábolas. O texto diz que chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores. Bem, nós podemos entender que para os judeus, tanto publicanos como pecadores, que eram considerados pecadores aqueles que não faziam parte
diretamente da aliança e que, de alguma forma, eles tinham outros deuses e ídolos, como era o caso dos próprios romanos, dos gregos, que tinham seus próprios deuses e que não tinham muito conhecimento a respeito do Deus de Israel. E Jesus, ele tinha o costume de se assentar e comer com esses publicanos e pecadores. Era um costume direto de Jesus. Sendo ele judeu, naturalmente ele sentava e comia com pecadores. Então, Jesus ele se alegrava porque ele veio naturalmente para restaurar o coração do homem para com Deus. E, na realidade, a gente vê Jesus fazendo coisas que, dentro do contexto religioso, parece uma coisa meia que esquisita. Nós poderíamos pegar lá, por exemplo, o Salmo 1, dizendo que nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Mas nós estamos vendo aqui que Jesus, ele sentava na roda daqueles que eram excluídos pela sociedade e que eram verdadeiros, segundo o contexto bíblico, pecadores. E que não conheciam a lei de Deus. Então o texto diz que, dentro desse contexto, existia os fariseus e também os escribas que estavam murmurando entre si, dizendo: como é que esse recebe pecadores e come com eles? O contexto aqui é totalmente religioso. Para a mentalidade dos fariseus, Jesus se assentar com pecadores para comer era uma afronta a Deus. Era uma afronta à fé que era estabelecido pela lei de Moisés. Então, a proposição aqui é que Deus busca com amor aquele que é perdido e Deus se alegra com a sua restauração. Versículo 2 diz que chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para... Versículo 1. Todos os publicanos e pecadores. E aí o versículo 2 diz: os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus conta 3 parábolas aqui. Mas essas parábolas têm um objetivo. Qual é o objetivo dessa parábola de Jesus? É confrontar a atitude dos fariseus de desprezo pelos pecadores. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, desprezar os pecadores. Nós devemos amá-los e ensinar a verdade do Evangelho. Deus, ele nunca rejeitou os pecadores. Ao contrário, Deus, ele tem compaixão daqueles que ainda vivem no engano, porque a vontade de Deus
é a sua salvação. Então nós vamos começar falando, literalmente, da parábola da ovelha perdida. Bem, o versículo 4 até o 10, aqui do capítulo 15, Jesus vai falar da ovelha perdida. Veja só. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Então Jesus começa. Qual dentre vós é o homem que, tendo 100, olha só, Jesus bota um número aqui, tendo 100 ovelhas e perdendo apenas uma. E aí nós vamos ver a importância que essa uma ovelha tem. Não quer dizer que as outras 100 não têm importância. Todos têm importância. Mas a que se perdeu, ela precisa ser encontrada. Então, qual é o aspecto chave aqui? O que representa essa ovelha perdida? A ovelha perdida representa o pecador que se desvia sem perceber. Ela representa o pecador que até está no meio, que conhece, que já estudou a Bíblia conosco, que já até pregou o Evangelho, mas por algum motivo se feriu e se perdeu no decorrer do caminho. Nós temos o defeito como religiosos de julgar aqueles que se perderam, que estão lá fora. Que a palavra aqui não está falando, literalmente, daqueles que ainda não conhecem. Pode pegar. Que ainda não conhecem. Está falando de pessoas que conviviam no meio das ovelhas. Essa ovelha, ela vivia no meio das outras. É gente que vivia no meio de nós. E que por algum motivo acabou se perdendo no caminho. E olha que não são poucas. O texto fala de uma. Mas dentro da visão cristã, essa uma é representada pelas milhares de pessoas que se desviaram e se apostataram da fé. Pessoas que antes oravam, visitavam, pregavam, e hoje estão prostrados no mundo. Você pode conhecer alguém dessa forma. Eu conheço um monte. E a grande coisa é, o que deveríamos nós fazer por essas ovelhas que se perderam? Eu vejo algumas pessoas pregando aí, olha, deixa ele para lá, ele é conhecedor da palavra, deixa ele tomar conta da vida dele para lá. Nós não temos que ficar convidando, nós não temos que buscar. Só que essa pessoa, ela pode estar lá por causa de uma palavra mal intencionada. Ela pode estar lá por causa de uma fofoca. Ela pode estar lá por causa de uma calúnia.
que nem todas as pessoas têm capacidade de aguentar calúnia e defamação. Tem pessoas que suportam as calúnias, mas tem pessoas que não suportam as calúnias. E nós, pastores, às vezes, erramos na forma de como tratamos com essas pessoas. Nós tratamos dentro da visão religiosa. Nós tratamos dentro da visão institucional. Mas não tratamos dentro da visão de Jesus. Porque a visão de Jesus é que nenhuma ovelha se perca. Mas para a visão religiosa, quando uma ovelha sai, ela tem que viver por si própria. Então Jesus vai ensinando. Olha só o versículo 5. Para quem chegou agora, é Lucas capítulo 15. Olha o versículo 5. E achando-a, a põe sobre os ombros, jubilando. A ovelha desviou do caminho, se perdeu na montanha, o pastor deixou as 99 no aprisco e foi atrás daquela ovelha que estava perdida. E o texto diz que quando ele acha, ele tem júbilo. Para quem não sabe, júbilo é alegria. Ele se alegra com aquela ovelha que ele encontrou. O grande problema no sentido bíblico, espiritual, atual, é que muita gente está se alegrando com pessoas que estão se afastando da fé. Parece que quando uma pessoa larga a casa de Deus para ir para o mundo, tem crente jubilando e dizendo, foi tarde. Estava perdendo tempo. Ninguém que entra dentro da casa de Deus entra perdendo tempo, meu irmão. Porque a casa de Deus é um local de tratamento. Nós não estamos na casa de Deus porque somos perfeitos. Nós não estamos na casa de Deus porque achamos que somos melhor do que as outras pessoas. Ao contrário, nós precisamos todo dia ser tratados por Deus. E nós só vamos ser tratados por Deus se aprendermos a ser ovelha. Todos nós aqui somos ovelha. O único pastor, segundo esse texto, se chama Jesus. Nós podemos ter até o título de pastor, título de pastora, de apóstolo, de bispo. Mas esses títulos não têm significado nenhum para a questão do Evangelho. Isso é um título institucional. O pastor dos pastores se chama Jesus. E se o pastor dos pastores ama incondicionalmente, independente de quem ele pode ser o pior dos pecadores. Ele pode ser adúltero, fornicário, pode ser ladrão, pode ser quem ele for. Jesus ama ele incondicionalmente. Quem condena as pessoas é a lei. Quem condena a pessoa é o que nós interpretamos da lei.
Vocês sabiam que Jesus ficou mais tempo no meio dos pecadores do que dos religiosos? Os religiosos, para Jesus não tinha interesse nenhum em religioso. Você quer ver um povo que tinha doutrina? Eram os fariseus. Os fariseus eram homens cheios de doutrina, cheios de costume judaico. Não podia guardar, não podia trabalhar no sábado, não podia comer com pecadores, não podia deixar uma pessoa doente entrar na sinagoga. Se uma pessoa tivesse qualquer tipo de enfermidade e deficiente, ele era proibido de entrar no templo e na sinagoga. Porque eles achavam que eles estavam fazendo a coisa correta. E nem Deus condenou o homem. Você sabia que eu estava lendo esses dias, capítulo 3 de Gênesis, eu achei interessante a forma de como Deus tratou com Adão depois que ele pecou. Tem gente que, se alguém pecar aqui, você vai, naturalmente, excluir da igreja. Vai embora, você pecou, você não pode estar no nosso meio. Olha como é que Deus tratou tanto Adão como Eva, capítulo 3 de Gênesis. Abre lá. Capítulo 3, vamos ler aqui a partir do versículo 9. Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 9. Isso aqui é a base de como nós devemos tratar aqueles que são fracos na fé. Deus nos ensina. O próprio Criador nos dá o exemplo. Ele fala, ó, era já a parte da tarde, quando Deus literalmente ia até o jardim conversar com Adão. E agora ele diz, ó, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? A pergunta que eu falo, Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Sabia. Deus conhece todas as coisas. Deus é onipresente. Ele sabe tudo aquilo que eu faço na escondida. Quando ninguém está vendo, ele sabe o que eu estou fazendo. Se eu faço coisa errada, eu vou ser julgado diretamente por mim, porque Deus está vendo. Pode, nenhum homem está vendo, mas Deus está, e Deus já viu Adão. Só que Deus, pela sua infinita misericórdia, puxando assunto com Adão, ele diz, Adão, aonde vós estáis? Aonde estáis, Adão? Aí Adão vai responder. Ele diz, ó, e disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi. Adão agora tem medo. Ele começa a temer. E olha o que ele diz. Porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Olha o que Deus fala com Adão. Deus está falando, ó, Adão, tu porventura comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Mais uma vez eu faço uma pergunta. Deus sabia que Adão havia comido. Mas o que Deus queria? Que Adão tomasse consciência e se responsabilizasse pelo ato cometido. A grande verdade é que o grande problema real do pecado
é que quem peca não quer se responsabilizar que pecou. É o que está ensinando aqui. Quando Deus fala com Adão, ó, comeste tu da árvore que te ordenei, porque a ordem literalmente foi dada a Adão. Adão recebeu a ordem. Pode comer de toda a árvore que está no jardim. Porém, a árvore que está no meio do jardim, dela não comereis. Porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Só que Adão, Deus que é tão misericordioso, falou assim, Deus começou a testar, porque agora Adão tinha o conhecimento, a mente, os olhos estavam abertos. E Adão é como essa ovelha que agora está perdida. Porque quando Deus pergunta se ele comeu, em vez de ele dizer, eu comi sim, Senhor. Porque antes do pecado, Adão chamava Deus de Senhor Deus. Mas depois que ele pecou, ele disse, a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Ele botou a culpa. Mas olha só o interessante. Olha só o que Adão estava tentando fazer. Vamos ler aqui com cuidado aqui. Olha só. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. Quem é que Adão estava culpando por ele ter errado? Não. Lê de novo. O próprio Deus. O próprio Deus. Ele está falando, ó, você me deu uma mulher que me fez eu errar. Adão está dizendo, ó, a mulher que o Senhor me deu por companheira, ela me induziu e eu comi. Mas quem me deu ela? O Senhor. Veja só como que Adão se comportou diante de Deus. Ele não bota só a culpa na mulher, ele bota a culpa no próprio Criador. Então, quando nós lemos o texto com cuidado, nós passamos a analisar essas coisas. Quando a gente lê o texto, se você ler o texto correndo, você não vai perceber. Mas se você ler devagar, você vai perceber e vai entender. Que o grande problema, Deus, pela sua misericórdia, queria palestrar com Adão para que Adão chegasse a um arrependimento. Mas Adão nem se arrependeu e nem se responsabilizou. E pior do que isso, Adão pôs a culpa no próprio Criador. E agora deixa eu fazer uma pergunta para nós. Será que nós somos diferentes de Adão? Que às vezes, quando acontece coisa ruim na nossa vida, a primeira pessoa que a gente quer culpar é Deus. A gente não quer culpar ninguém, a gente quer culpar Deus. Deus, por que Deus permitiu acontecer isso? Por que Deus permitiu eu perder isso? Por que Deus permitiu eu perder o emprego? Por que Deus permitiu eu acontecer isso? Tudo a gente quer colocar na conta de Deus, sem saber que as coisas no mundo acontecem porque nós temos atos equívocos que acabam nos prejudicando e depois vem o quê? A consequência. E aí Deus vai lá para a mulher e Deus vai testar agora a mulher. E a mulher vai dizer para ele, ó, a serpente me enganou e eu comi. Mas a gente analisando aqui, a gente vai perceber que Eva, quando chega perto da serpente diante do fruto, já estava tendo uma certa sementinha
que Eva até mente, até aumenta o que Deus havia dito. Você quer ver? Ó, o versículo. Versículo 3, aqui de Gênesis 3. Vamos ler para a gente ver que Eva, ela acrescenta aquilo que Deus havia ordenado. Deus ordenou uma coisa, ela acrescentou. Porque a serpente, com a sua astúcia, pega e fala, ó, não podes comer de nenhuma árvore do jardim. Como se Deus houvesse restrito os frutos do jardim. E Deus, ao contrário, Deus permitiu que eles comessem de tudo, menos uma que era do conhecimento do bem e do mal. E olha o que Eva diz, ó. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Deus disse que não era para tocar na árvore. Será que Deus disse isso aí para Adão? Que ele era proibido de tocar na árvore? Ou só apenas comer do fruto da árvore? Vamos ver o que Deus disse para Adão. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 17. Você vê que ela acrescentou ou não acrescentou? Capítulo 2 de Gênesis, versículo 17. Diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse alguma coisa de não tocar na árvore? Não. Deus disse para não comer da árvore. E Eva vai lá e acrescenta. Então ela já tinha uma sementinha que estava germinando dentro do coração para desobedecer a Deus. E ela acabou sendo influenciada pela serpente. Então, aqui começa a perdição do homem. O homem se perde e fica literalmente distante da presença de Deus. Vamos voltar lá para o nosso texto do Evangelho de Lucas. Não. A Eva é logo no início da Bíblia. Não. Não, mas aqui a ordem não foi dada a Eva. Eva ouviu que Deus falou com Adão. Mas diz assim, como Deus criou a mulher? E disse o Senhor, Deus não é bom que o homem esteja só. Então, mas aí está falando do nascimento da mulher. Da formação da mulher. Então, não. Então vamos lá. Evangelho, continuar lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós estamos falando sobre a ovelha. Versículo de número 6. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, a alegria de Deus é mais por aqueles que estão lá fora voltar do que nós que já estamos aqui dentro. Deus tem mais
gozo num arrependimento de uma pessoa pecadora do que alguém que justifica a si mesmo todo dia dizendo: eu sou um servo e uma serva de Deus, eu santifico, eu oro, eu jejuo, eu faço meu sacrifício, porque infelizmente hoje, no século XXI, tem muita igreja pregando sacrifício, uma coisa que não é mais necessária, mas acontece que o povo está querendo trazer o Antigo Testamento para hoje. Daqui a pouco você vai ver no altar pessoal matando aqui ovelha e tirando sangue e oferecendo para Deus. Como fazia lá no Antigo Testamento. Nós não temos que viver de sacrifício. O próprio Deus, ele não tolera sacrifícios. Ele fala: eu prefiro mais a obediência do que o sacrifício. Não adianta eu sacrificar, jejuar, fazer jejum de 24 horas, ir para o monte, fazer vigília e não ser obediente à palavra de Deus. Não adianta. Isso é tudo em vão. O grande problema dos crentes pentecostais modernos é que hoje eles não sabem mais discernir o que é fazer a vontade de Deus. Eles acham que fazer a vontade de Deus é largar a família e ir para o monte, ficar 15, 20 dias no monte acampado. E não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é obediência à sua palavra. Então, se tem alguém que está afastado, que se distanciou da fé, meu irmão, é muito bom. Por exemplo, domingo, teve uma irmã que voltou. Mas pouca gente conversou com a irmã. Pouca gente conversou com a Raquel. Ela era daqui. Antigamente, quando a gente recebia, podia ser um retorno. Todo mundo abraçava, se alegrava. Parece que hoje todo mundo, ninguém se alegra mais com alguém que volta para o caminho do Senhor. E aí o que acontece? Essa pessoa acaba não se firmando na fé, porque nós deixamos ela largada. Quem está vindo, você tem que abraçar e ensinar e fazer com que ela se alegre para permanecer na presença de Deus. Porque nós, às vezes, não ajudamos as pessoas. Não ajudamos. Se a gente for fazer a conta, quantas vezes entrou pessoas aqui e voltou para Jesus e nós procuramos saber sequer onde essa pessoa mora. A pessoa volta para Jesus, você não pega nem o nome mais. Você não pega o endereço. Você não vai procurar saber por que ela não veio para o culto, para o outro culto. O que faltou, o que ela sentiu no culto. Se ela precisou, se ela está precisando de uma ajuda espiritual, de uma ajuda material. Que às vezes tem gente que precisa da ajuda espiritual, mas precisa também da ajuda material. Mas tem gente que não fala, que não expressa, que não tem coragem, que tem vergonha de dizer que está passando por necessidade. E qual é a nossa obrigação? É saber como é que estão essas pessoas. Mas muitas das vezes, elas vêm, entram no culto, saem no culto, você não diz uma paz do Senhor, não diz uma boa noite. E se você não quer dar a paz do Senhor, simplesmente fala boa noite. Porque o costume de paz do Senhor é de nós, aqui pentecostais, que damos. Mas tem igreja aí que o povo recebe com boa noite.
pregador, para se você convidar um pastor batista para pregar aqui, em vez de ele falar, eu saldo os irmãos com a paz do Senhor, ele vai falar, boa noite, igreja. Porque ele não dá paz. Ele fala, boa noite, bom dia, boa tarde. Nós pentecostais acostumamos com essa saudação de paz do Senhor. Em outras igrejas é paz de Deus, em outras é graça e paz. Mas cada um tem a sua forma de saudação. Então, o que nós precisamos nos conscientizar? Que Jesus quer que nós olhemos para a ovelha que se perdeu. Bem, a partir do versículo 8, vai vir outra parábola. Agora é chamada da parábola da dracma perdida. Jesus está falando, o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim, vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, a dracma, ela representa, literalmente, alguém que se perdeu. Só que há uma diferença e é uma coisa que nós precisamos entender. Aonde é que essa pessoa se perdeu? Dentro de pessoas que estão dentro da igreja e estão perdidas. Olha só que coisa que nós temos que pensar. Tem gente dentro da igreja perdida, que precisa ser encontrada. Ela veio para a igreja, mas ela não está no meio de nós. A pessoa se perde. Você lembra tinha uma música antiga cantada por os meninos da MK que fala Perdida na casa do Pai. Muita gente dentro da igreja perdida. Isso é universalmente. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Nem tudo que parece lindo é verídico. Tem lugar que você vai ver que está cheio, cheio, lotado, lotado. Mas tem mais gente perdida do que achada. Porque você não é achado simplesmente porque você veio para o culto. Você não é achado simplesmente porque você participa de todas as reuniões da igreja. Você só se acha quando tem verdadeiramente o arrependimento do pecado. Então tem muita gente que está na igreja, mas ainda não se arrependeu do seu pecado. Está na igreja, louva, mas continua convivente com o pecado. São pessoas que estão dentro da casa de Deus, porém, perdidas. Então, qual é a vontade de Deus sobre essas pessoas? Que elas cheguem ao arrependimento, que nós possamos achá-la, discipulá-la, ensiná-la e elas se arrependerem dos seus pecados. Por isso que diz, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrependeu.
arrepende. Então, se os anjos se alegram, nós como igreja também temos que nos alegrar pelo arrependimento. A pessoa pode ter feito a pior das coisas que nós possamos imaginar. Mas quando ela entrar aqui dentro e se arrepender, nós temos que nos alegrar pelo arrependimento dela. Ela pode ter sido uma assassina, ela pode ter matado, mas se ela entrou aqui arrependida, querendo o arrependimento sincero diante de Deus, porque o grande problema é que as pessoas estão confundindo confissão com arrependimento. Confissão todo mundo confessa. O grande problema é se você confessar, continuar fazendo as mesmas coisas, não é arrependimento. Arrependimento é quando você confessa e larga aquilo que você pratica. Isso é arrependimento. Agora não adianta eu chegar aqui, eu pequei, estou arrependido. Aí, pastor, ora por mim. Aí eu dobro o meu joelho, oro. Daqui a pouco eu saio daqui, faz a mesma coisa que tinha feito. Não teve arrependimento sincero. Porque quem tem arrependimento sincero tem medo de fazer a mesma coisa. É igual aquele ditado, você errou uma vez, é natural errar. Mas errou a segunda, terceira vez, já é burrice. Porque você cometeu o mesmo erro. Fez a mesma coisa. Você acabou de fazer aquela coisa errada, depois você faz de novo. E aí é complicado. Porque não há arrependimento. Deus quer que nós nos arrependemos de nosso pecado. Então, alguns estão perdidos, infelizmente, no nosso meio. E nós nem percebemos isso. Para nós está tudo normal. Pessoas que são maldizentes, pessoas que amaldiçoam os outros. Eu já vi pastor amaldiçoar a ovelha. Já vi pastor amaldiçoar a ovelha. A ovelha não quis mais congregar com ele, ele, em vez de abençoar, amaldiçoou. Mas nós não temos poder de amaldiçoar ninguém. Nossa obrigação como servos e servas de Deus é trazer bênção, paz e arrependimento. Então, a segunda parábola fala de uma dracma que se perdeu dentro de casa. E a dracma era uma coisa importante para a mulher. Era uma joia preciosa para a mulher. Ela podia estar com todas as outras 9 dracmas, mas faltando uma, para ela já era um grande prejuízo. Quando nós estamos aqui juntos, e aquela pessoa que se perdeu ainda não se ajuntou verdadeiramente a nós estamos vivendo dentro de um prejuízo mesmo. Nós precisamos quebrar esse prejuízo para que a graça de Deus seja manifesta em nosso meio. A terceira e última parábola do texto, talvez é a mais conhecida de nós, que fala do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? 2. Então isso aí você tem que guardar. Eram 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me pertence.
E ele repartiu por eles a fazenda. Então, nós vamos ver aqui que Jesus usa o exemplo de um homem que tem 2 filhos. Um que era o mais jovem. Nós poderíamos dizer que seja ele um novo convertido. Que o novo convertido, ele está no começo. Parece que ele fica extasiado na fé. Quando ele está começando, é uma glória que só. Só que depois as coisas vão passando, aquela alegria de ser novo convertido vai passando. O texto diz que o moço pede ao seu pai a sua herança. Ora, logicamente que dentro da lei um pai não repartiria nada com o filho enquanto estivesse vivo. Porque enquanto ele estiver vivo, naturalmente o filho tem direito a muitas coisas, menos a dominar as posses do seu pai. Ele pode fruir, ele pode ter fazenda, ele pode ter casa, ele pode ter carro, ele pode ter avião. O filho pode ter tudo isso. Mas ele não pode tomar aquilo que é pertencente ainda ao seu pai. Mas esse moço, ele vem contrariando a questão da lei. Ele vai pedir a sua herança de família com o pai ainda vivo. O pai podia responder: não, você não tem direito. Você ainda é moço, tem muito o que aprender. Mas o pai, com amor de pai, pega a herança que ele tinha direito e lhe dá. Não está errado, sabe por quê? Porque o pai ama. O pai, ele ama. E o amor não é errado. Primeiro que esse pai representa Deus. Então ele não é errado. Deus deu para nós coisas que nós não merecíamos. Então Deus está errado de ele nos dar bênção. Mesmo que a gente não merece, ninguém merece bênção de Deus. Ninguém. Qual é um homem que merece alguma coisa de Deus? Nenhum. Mas Deus nos abençoa a si mesmo. A mesma coisa o pai faz. Ele pega e dá para o filho. Que o filho sai para o mundo. Vai viver a vida. Vai viver a vida. Só que ele percebe que a vida não é da forma que ele imaginava. Porque nós olhamos o mundo de uma forma, mas se a gente for mergulhar no mundo, a gente vai ver que não é nada daquilo que a gente imagina. Não é nada daquilo que a gente imagina. Então ele foi lá, ele esbaldou, gastou com bebida, com colega, com amigo, talvez com mulheres, não sei, a Bíblia não fala, mas fala que ele gastou. Ficou sem nada. Aquilo que era sua herança acabou. E aí o que acontece? Ele cai em si. Ele está sofrendo, está vendo os porcos comendo as alfafas, dá a ele o desejo também de vontade de comer aquilo que os porcos comiam. E a Bíblia não diz que ele comeu mesmo. Eu já vi pregador dizendo que ele comia das bolotas dos porcos. Não, a Bíblia não diz que ele comia. A Bíblia diz que ele desejou. Desejar é uma coisa, comer é outra. Eu posso desejar um monte de coisa e não possuir. Eu posso desejar um monte de coisa e não fazer. Porque o desejo é aquilo que está dentro de mim, que eu posso guardar e não fazer aquilo que eu desejo. Eu posso controlar meu impulso e os meus
desejos. Mas ele caiu em si. E ele se lembrou que na casa do seu pai, até os serventes, ou os escravos e servos, comiam coisa boa. Aí ele colocou na mente, no coração, eu vou retornar para a fazenda do meu pai. E quando chegar lá, eu vou dizer, pai, pequei contra ti e diante do céu. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas faça comigo como um dos teus servos. Tem algum lugar que está jornaleiro, mas servos. Interessante que quando aquele moço chega na fazenda, ele não, quem vai receber ele é o pai. Não foi os servos. O pai viu ele de longe, maltrapio, talvez sujo, descalço. E o pai foi lá e o abraçou. E o trouxe de volta. Como um sinal de proteção. Porque o diabo está sempre ao nosso derredor, querendo nos atacar, querendo nos destruir, querendo usar os nossos erros para nos matar. Mas Deus está sempre pronto para nos abraçar e nos proteger com a sua asa, nos proteger com os seus braços, para que nenhuma pedra do inimigo venha nos atingir. Quem é protegido pelo Pai não tem o que temer. Quem é protegido pelo Pai não vai ser apedrejado pelos inimigos, porque o Pai protege. E o Pai o protegeu. E o interessante é que o texto diz aqui, a partir do versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, veja que ele estava distante. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai, pequei contra ti e diante do céu, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e o vestiu. Porém, põe um anel na mão e coloque sandália nos seus pés. Olha como é o amor de Deus para conosco. Nós não sabemos amar, meu irmão. Nós, ser humano, não sabemos amar, não. Porque quando alguém faz alguma coisa contra a gente, nós queremos mais que aquela pessoa fique longe de nós. Aquele pai tinha de tudo para falar, ó, não quero você mais na minha fazenda. Aquele pai poderia dizer, ó, fique do lado de fora do portão. Mas não, o pai pegou, beijou e trouxe para dentro da sua casa. E como tudo, não deixou aquele moço sem vestes. E veste está dizendo de renovação.
Veste está falando de coisas novas. Deus vai dar para nós coisas novas. Quando uma pessoa volta para a presença do Senhor, recebe coisas novas. Aquele pai pega a roupa e fala, não é qualquer roupa que eu quero que traga, não. É a melhor. Deus dá para nós o melhor. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós nos distanciando, mesmo nós pecando, mesmo nós longe, às vezes, da vontade de Deus, mas Deus sempre tem coisas boas e novas a nos dar. A veste tem que ser a melhor. A roupa tem que ser a melhor. A bênção tem que ser a melhor. Então, meu irmão, entenda, Deus tem sempre o melhor para te dar. As coisas podem estar ruins, mas é porque nós, às vezes, tomamos decisões erradas. E, às vezes, a decisão errada nos faz sofrer um período de tempo. Mas, quando nós caímos em si, Deus está pronto para nos dar tudo novo e tudo novo. E além da roupa nova, o texto diz, põe nele um anel na mão. O anel é o símbolo de quê? Aliança. Deus está dizendo, eu ponho em vocês um anel. Vocês têm uma aliança com o Pai Celestial que não vai mais ser quebrada, porque quem está colocando e deu ordem para colocar essa aliança até o dia da sua vida foi o próprio Pai Celestial. Então, a aliança, o anel é o símbolo do respeito e da aliança. Esse aqui é meu filho. Esse daqui estava perdido, mas agora ele está achado novamente. E por último, Deus não deixa ninguém descalço. Deus sempre vai calçar os nossos pés. E Paulo, quando diz que nós devemos calçar os nossos pés com o evangelho da paz. O evangelho tem que ser da paz, meu irmão. Não é evangelho do ódio. Porque tem gente mais pregando o evangelho do ódio do que da paz. O evangelho tem que ser do amor, da paz. Porque Jesus disse que ele em si não veio trazer paz ao mundo, não. Mas ele veio para trazer o evangelho. E o evangelho é muito além daquilo que nós pensamos como cristão. Eu costumo dizer, há uma grande diferença entre cristianismo e igreja. Igreja é uma coisa, cristianismo é outra totalmente diferente. Eu faço uma pergunta para os irmãos que estão aqui. Deus criou o quê? Deus criou a igreja ou criou o cristianismo? O que Deus criou? O que Jesus criou? A igreja ou o cristianismo? O cristianismo não foi criado por Jesus, não. Jesus criou a igreja. A minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O cristianismo veio depois. Quem criou o cristianismo foi os romanos. Foi o povo que chamou aqueles que seguiam Jesus de cristãos. Mas cristianismo não era uma religião. Cristianismo era apenas um título dado pelo povo àqueles que pareciam com Jesus.
Mas a religião, o cristianismo, foi criada pela Igreja Romana. Eu vejo gente aí batendo assim, eu sou cristão. Eu sou cristão. Ele nem sabe o que é ser cristão. O povo mais impiedoso do mundo foi os cristãos. Os cristãos matavam. A Igreja Romana matou foi milhares e milhares de pessoas queimadas. E eram cristãs. Os papas mandavam pendurar as pessoas nos postes e botar fogo. Judeus eram obrigados a se converter ao cristianismo, senão eles morriam na Segunda Guerra Mundial. E aí você acha que uma religião chamada cristã foi criada por Jesus? Não foi não, foi criada pelos homens. Os homens criaram o cristianismo, mas Jesus criou a igreja. Por isso que Jesus disse, a igreja não tem vínculo com a religiosidade, porque a igreja é onde se reúne 2 ou 3 pessoas em meu nome. Para você ser igreja, só basta você estar aqui numa reunião, junto, pelo nome de Jesus Cristo. Você é a igreja, não a religião. A religião maltratou, perseguiu e persegue até hoje muita gente. E isso eu falo tanto do lado católico como do lado protestante. Você sabia que existia uma guerra chamada Guerra Santa? Quem é que se matavam na guerra? Os protestantes e os católicos. Tinha local no mundo que só tinha protestante. Tinha local que só tinha católica. Se um protestante entrasse numa área de um católico, morria. Se um católico entrasse onde viviam os protestantes, ele também morria. Porque os protestantes matavam. Então, a religião ela é falha. Mas a igreja que Jesus estabeleceu, ela é sem mancha, ela é aquela que está preparada para o encontro com Jesus. Então, que nós sejamos igreja. Que pensemos menos em cristianismo e mais em nos reunir em nome do Senhor Jesus. Eu não estou dizendo aqui que é pecado você pertencer a uma igreja. Não, nós temos que congregar. Nós somos a Assembleia de Deus, congregamos. Mas a religiosidade sem o foco que é Jesus é meramente religião, como qualquer outra religião. A religião cristã sem Cristo como alvo, ela é como se fosse o espiritismo, como se fosse o budismo, como se fosse qualquer outra seita. Mas quando nós nos reunimos verdadeiramente com a consciência de que necessitamos do amor de Jesus, porque quem morreu na cruz por mim e por você não foi Paulo, não foi Pedro, não foi os apóstolos, não foi João, mas foi Jesus Cristo. Então, o que Paulo e os apóstolos ensinaram é bênção para entender, mas eles ensinaram aquilo que eles aprenderam de Jesus. E nós temos que viver aquilo que aprendemos de Jesus. E tem muitas experiências que Jesus nos traz. Só que teve um problema nesse texto aqui, que a gente vai encerrar já já. O pai recebeu com alegria. Deu roupa nova. Deu anel. Deu sandália. E além disso tudo, o pai mandou fazer uma festa. Mandou matar um bezerro cevado. Coisa que é uma honra. Era uma honra. E falou, ó, fique todos alegres. Regozijem-se todos.
Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Comemos e alegremos. Mas dentro da casa do pai tinha um filho mais velho. E aí fala conosco. Será que nós estamos no lugar desse filho mais velho? Que quando chega uma pessoa maltratada na fé, nós, em vez de ajudar, a humilhamos mais? Usamos o nosso púlpito para falar palavras de afronta em vez de palavra de amor e mansidão? Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa, quando sobe na tribuna, só falar palavras pesadas. Tem gente que tem gosto de maltratar o povo com palavras e fala assim, Deus me usa assim, não. Isso não é de Deus, porque nem Deus fez isso. Palavra de Deus tem que ser palavra com amor. É lógico. Tem correção? Tem. Deus corrige aquele que ama. Mas a correção de Deus é uma correção com amor. Que a pessoa não seja ferida, nem maltratada. Porque tem palavras nossas de religião que nós ferimos as pessoas. E achamos que estamos sendo voz de Deus. E não estamos. Porque se você joga uma pessoa lá para o mundo, você está fazendo o trabalho não de Deus, você está fazendo o trabalho do diabo. É triste, mas é verdade. Você não está sendo usado por Deus, não, irmão. Você está sendo usado por Satanás mesmo. E Satanás usa crente. Satanás usa pessoas. Nós temos que entender que falar do evangelho é falar de uma forma que as pessoas sejam alcançadas para o arrependimento e não para serem lançadas fora. Quando o texto diz que serão lançados fora, está dizendo daqueles que não eram filhos legítimos de Deus. Porque tem pessoas que não são. Eu já falei aqui que existe os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Tem gente que não entende isso aqui. Mas a Bíblia fala disso. Tem aqueles que são filhos de Deus, mas tem aqueles que são sementes do próprio Satanás. E a semente de Satanás, ela nunca vai chegar ao arrependimento, porque ela já é uma semente do mal plantada na terra. E aí as pessoas perguntam, mas Deus não vai salvar a todos? Não, Deus não falou que vai salvar a todos. Deus disse que a salvação dá oportunidade para todos. Mas no meio dessa multidão que vive no mundo, tem muita gente que vai se perder, porque já está destinada à perdição. Então, tem aqueles que são destinados a ser salvos e tem aqueles que são destinados a ser perdidos. Por exemplo, quando Jesus disse que aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão nem aqui, nem no tempo vindouro. Se você blasfema contra o Espírito Santo, esquece salvação. Você não vai ser salvo. Você pode ficar na igreja o tempo todo, pode continuar falando em língua, mas a salvação você já perdeu. Porque você blasfemou contra aquele que é o único que tem a capacidade de regenerar você verdadeiramente. Então, se você não sabe uma coisa, fique quieto. Por exemplo, tem gente que quer se amostrar e fala assim, aquela ali está sendo usada pelo diabo. Aquela ali está sendo usada por Satanás. Meu irmão, quem sou eu para dizer quem está sendo usada pelo diabo e não está sendo usada pelo diabo?
Pessoa que é usada pelo diabo, a gente conhece pelo fruto. Mas nós não devemos nunca desfazer de mensagem de ninguém. Seja quem for. Se eu tiver ali fora um ímpio me parar para falar uma mensagem de Deus, eu vou ouvir. Vou. Porque Deus pode usar um ímpio momentaneamente também. Ou você acha que você é o único exclusivo que Deus pode usar? Deus pode usar quem Ele quer, meu. Deus não usou a mula para falar com Balaão? Por que Ele não pode usar um ímpio? Você está andando uma prostituta falar e uma mensagem de Deus para você na hora que você está precisando. Eu lembro, para me terminar, em 1992 eu fui acometido de uma tuberculose. Eu, jovem ainda, mas fiquei tuberculoso em 92. Uma tuberculose mesmo, naquela época a tuberculose era pior do que hoje. Hoje já tem mais tratamento para tuberculose do que tinha naqueles anos passados. E eu fiquei tão frágil, eu pensei que eu ia morrer. Eu morava numa igrejinha, morava dentro da igreja mesmo, dormia dentro da igreja, doente. Estava me tratando aqui na época, era o melhor hospital que tinha aqui, que era o Hospital do Fundão Universitário. Eles tiraram a água do meu pulmão, tiraram aqueles vidros de água do meu pulmão e detectaram que eu estava tuberculoso. Passaram remédio para me tomar. E eu frágil, fraco, novo, mas fraco, deitado, sem ânimo, depressivo. Um dia eu estou lá no portão, vem um ímpio. Um ímpio. O ímpio só disse duas palavras para mim, ó. Enquanto você ficar aceitando a doença, ela vai matar você. Você tem que se fortalecer, se movimentar, esquecer a doença, para que você se recupere o mais rápido possível, porque isso aí você só vai morrer se você quiser. Eu ouvi aquela palavra, daquele dia em diante eu tomei a decisão. Só acredita que eu parei até com a medicação e até hoje, desde 92 para cá, nunca mais tive sintoma de tuberculose. E não terminei o tratamento, não. Porque o tratamento era 6 meses. Com 3 meses eu parei os medicamentos todos. Eu até doido, está contaminando todo mundo. Eu falei, não tenho mais nada, não. Deus usou um ímpio para me despertar que eu só morreria se eu aceitasse a morte. Muita gente só morre porque aceita a morte. Fala assim, não tem mais jeito para mim, então vou morrer. Lógico, vai ter o dia que a morte vai vir, indispensável. Mas enquanto não é o dia, você só aceita ela se você quiser. Você tem que profetizar para você que você tem vida, que você tem alegria, que você tem paz, que você tem a presença de Deus em você e que você é praticante da palavra de Deus. E quem é praticante da palavra de Deus tem promessa de Deus de que nenhuma enfermidade irá te derrubar. A morte para o corpo físico é natural por causa do pecado. Todo mundo vai morrer, mas se você tem fé, você não vai morrer de doença, você vai morrer por causa do tempo que Deus determinou para a tua vida. Deus deu um tempo para todos. Pessoas que caem de prédio e está vivo, tem pessoa que cai de uma altura aqui desse púlpito aqui, bate com a cabeça e morre. Um colega meu jogando bola, bateu com a cabeça no asfalto, que a gente jogava bola na rua, né? Ele tropeçou, bateu com a cabeça no meio-fio do asfalto, morreu. Morreu na hora, com a pancada. E tem gente que cai de moto, que eu vejo aí cada acidente de moto terrível.
Eu já vi gente com acidente de moto que eu não acreditei que o cara ainda levantou e saiu andando. Moto, né? Que é perigoso. Para mim é o veículo mais perigoso que tem, é a moto. Por isso que eu não gosto de andar de moto. Minha esposa fica falando assim, ele não gosta, eu não gosto, porque eu tenho medo. Aquilo ali é um perigo total. É um perigo, eu acho que é um veículo mais perigoso. O carro, se bater, você ainda tem uma proteçãozinha. Se não for perda total, você sai. A moto, se você cair, além de você se quebrar todo, você tem risco de morrer. É um dos veículos mais perigosos para mim, é a moto. Então, nós temos que entender que nós somos aquele que Deus nos abençoa não porque merecemos. Aquele moço ficou indignado porque seu irmão estava tendo uma festa. E foi lá, porque eu estou contigo aqui sempre, aqui, tu não me deste uma festa, não mataste um cabrito para mim. A mensagem de Deus é, tu sempre esteve comigo, mas meu filho estava perdido e agora foi achado. Tudo que eu tenho é teu. Se você quiser matar o cevado agora, você pode matar e fazer festa que você quiser, mas ele não, ele voltou e a festa é porque ele retornou. Então, quando alguém entrar dentro dessa igreja, vamos receber com festa, com alegria, porque Deus se alegra mais por aquele que está lá fora do que por nós que estamos aqui prestando culto todo dia. Que a gente acha que porque a gente vem para a igreja todo dia, Deus está feliz com a gente. Não. Deus está feliz quando vem uma pessoa que está longe de Deus. Então, pensemos nessa palavra. Terminamos aqui. Os irmãos têm alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Culto de doutrina é para isso. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode nos perguntar. Nós temos ainda 3 minutos. Bem, amanhã é culto da família. Culto da família, às 19h30. Sexta-feira, culto de libertação. E sábado nós temos a nossa mini vigília. Então, sábado, sexta, já falei, sexta culto. Quinta tem. Culto, também quinta nós vamos ter culto lá no Morro dos Mineiros. E se as irmãs sentirem de Deus de ir lá, nos ajudar, vai lá nos ajudar também lá no Morro dos Mineiros. Lá a gente faz de 15 em 15 dias. E se você puder nos ajudar, vai, que é obra de Deus. Passou um negócio aqui. Eu marquei um culto, mas agora eu estou dando uma carta aqui. Mas eu estou com um culto mês que vem, esse mesmo dia dessa carta da pregadora. Cultação de graça. Vai ser nesse mesmo dia. Dia 16, até 15 e 16. 15 é na sexta. Desculpa. Aí eu já tinha marcado um culto. Dia 16 de agosto. Aí agora eu vou ter uma carta dela aqui. Dia 16 de agosto. Tudo é debaixo da vontade de Deus. Mas quem sabe deu uma consagração da missionária Zélia. Deu uma carta dela. Sábado, consagração. Da pastora Zélia. Quer dizer, da missionária Zélia. Consagração lá na missionária Zélia, que esteve aqui no domingo com o pastor Renato. Isso. Então, ela teve domingo aqui com o pastor Renato, consagração. Então, meus irmãos, nós temos muitas coisas para melhorarmos. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos marcar urgente o evangelismo, mas um evangelismo estratégico, uma coisa, levar o endereço da igreja, convidar as pessoas para estar aqui na igreja. Não é só entregar folheto sem